Se o céu onde você mora estiver sem nuvens, e você olhar agora para cima, talvez sem nem perceber, você vai estar olhando para um dos alinhamentos mais famosos e misteriosos do universo, as Três Marias. 3 pontos de luz, quase perfeitamente alinhados, chamando a atenção desde que o ser humano começou a observar o céu. Elas parecem simples, mas escondem histórias que atravessam tempo, ciência, mitologia e até civilizações antigas. E a primeira pergunta que fica já no ar é inevitável. Será que elas ainda existem da forma como a gente vê hoje? As Três Marias fazem parte da constelação de Órion, uma das constelações mais fáceis de identificar no céu noturno, e também uma das mais antigas registradas pela humanidade. Órion representa um grande caçador na mitologia, visível em diversas culturas antigas, desde os gregos até os egípcios, povos da Mesopotâmia e civilizações indígenas. Dentro desse desenho, no céu, as Três Marias formam o cinturão de Órion, alinhadas quase como se alguém tivesse colocado ali de propósito. Os nomes científicos dessas estrelas são Alnitak, Alnilam e Mintaka. Esses nomes vêm do árabe, dados por astrônomos da Idade Média, quando o mundo islâmico era o grande centro do conhecimento astronômico. Alnitak significa algo como o cinturão. Alnilam quer dizer o colar de pérolas. E Mintaka pode ser traduzido como a região do cinto. Já o nome popular, Três Marias, surgiu muito depois, principalmente em países de tradição cristã como o Brasil e Portugal. Não existe um autor específico para esse nome, ele nasceu do povo, da tradição oral, associando o trio de estrelas a figuras bíblicas ou simbólicas, algo muito comum quando o ser humano tenta dar sentido ao céu. Agora vem a parte que realmente impressiona. Quando a gente olha para as Três Marias, elas parecem próximas umas das outras, mas isso é só um efeito de perspectiva. Na realidade, elas estão separadas por dezenas de anos-luz. Alnitak está a cerca de 736 anos-luz da Terra. Alnilam a aproximadamente 1.340 anos-luz, e Mintaka, por volta de 1.200 anos-luz. Isso significa que a luz que chega hoje aos nossos olhos saiu dessas estrelas quando a humanidade ainda estava na Idade Média ou até antes disso. Em outras palavras, nós não vemos as Três Marias como elas são agora, mas como elas eram há centenas, ou mais de 1000 anos. E aí surge aquele gancho que arrepia. E se alguma delas já não existir mais? Essas estrelas são do tipo gigantes azuis, algumas das estrelas mais massivas e brilhantes conhecidas. Para você ter uma ideia do tamanho, o nosso Sol parece quase insignificante perto delas. Alnilam, por exemplo, tem um raio cerca de 40 vezes maior que o do Sol e é mais de 800 mil vezes mais luminosa. Se ela estivesse no lugar do Sol, simplesmente engoliria os planetas internos do Sistema Solar. Alnitak e Mintaka também são colossos, dezenas de vezes maiores que o Sol e centenas de milhares de vezes mais brilhantes. São estrelas jovens, com idades estimadas entre 5 e 10 milhões de anos, o que para padrões cósmicos é praticamente infância. O nosso Sol, só para comparar, tem cerca de 4,6 bilhões de anos. E aqui entra outro detalhe importante. Estrelas gigantes azuis vivem rápido e morrem cedo. Elas queimam seu combustível nuclear de forma extremamente intensa. Isso significa que, astronomicamente falando, elas estão com os dias contados. Em alguns milhões de anos, essas estrelas provavelmente explodirão como supernovas, eventos tão poderosos que podem brilhar mais do que uma galáxia inteira por um curto período de tempo. Mas o curioso é que, devido à distância, mesmo que isso já tenha acontecido, a Terra ainda não recebeu essa informação luminosa. De novo, a pergunta volta com força. Será que aquilo que vemos ainda está lá? As Três Marias também não estão sozinhas. Elas fazem parte de uma região riquíssima do espaço, cheia de nebulosas e aglomerados estelares. Próximo a Alnitak, por exemplo, está a famosa Nebulosa da Chama e a Nebulosa Cabeça de Cavalo, verdadeiros berçários de estrelas, onde novas estrelas estão nascendo agora mesmo. Já Alnilam está associada ao aglomerado OB de Órion, um conjunto de estrelas massivas que influenciam todo o ambiente ao redor com sua radiação intensa. Mintaka também faz parte desse mesmo complexo estelar. Ou seja, o cinturão de Órion não é apenas bonito, ele é uma região extremamente ativa e importante da nossa galáxia. Mas por que civilizações antigas davam tanta importância a essas estrelas? A resposta passa por orientação, tempo e espiritualidade. Antes de bússolas, GPS e relógios, o céu era o grande guia da humanidade. As Três Marias surgem em determinadas épocas do ano e desaparecem em outras, funcionando como um relógio natural. Agricultores usavam seu aparecimento para marcar épocas de plantio e colheita. Navegadores se orientavam por elas durante longas viagens. Pastores, caçadores e povos nômades liam o céu como um mapa vivo. E então chegamos a um dos pontos mais polêmicos e fascinantes: as pirâmides do Egito. Existe uma teoria conhecida como a teoria da correlação de Órion, que sugere que as 3 grandes pirâmides de Gizé foram construídas em um alinhamento que replica exatamente o alinhamento das Três Marias no céu.
Quando você observa a posição das pirâmides vistas de cima e compara com o cinturão de Órion, a semelhança é impressionante. E a história não para aí, porque quanto mais a ciência avança, mais as Três Marias deixam de ser apenas 3 estrelas bonitas no céu e passam a ser laboratórios naturais do universo, lugares onde os astrônomos estudam como as estrelas nascem, vivem e morrem. E, de certa forma, estudam também o nosso próprio passado. Um detalhe que pouca gente sabe é que as Três Marias não são apenas 3 estrelas isoladas. Cada uma delas faz parte de sistemas múltiplos. Alnitak, por exemplo, não é uma estrela só, mas um sistema com pelo menos 3 estrelas orbitando entre si. Mintaka também é um sistema triplo, ou seja, quando você olha para uma daquelas estrelas, na verdade você está vendo várias estrelas dançando juntas, presas pela gravidade. Isso muda completamente a forma como a gente imagina o céu. Aquilo que parece simples, na verdade, é extremamente complexo. E tem mais. Essas estrelas são tão energéticas que modelam o espaço ao redor delas. A radiação ultravioleta emitida pelas Três Marias é capaz de ionizar o gás das nebulosas próximas, fazendo com que elas brilhem. É por isso que a região de Órion é uma das mais fotografadas por telescópios como o Hubble e o James Webb. Ali, o espaço não é vazio, ele está vivo, em movimento, em transformação constante. Agora, segura esse gancho. Se essas estrelas são tão jovens, onde elas nasceram? A resposta nos leva diretamente à nebulosa de Órion, uma das regiões de formação estelar mais próximas da Terra. Ali, novas estrelas estão nascendo agora mesmo, enquanto você escuta esse texto. Algumas dessas estrelas recém-nascidas podem, no futuro distante, formar novos sistemas planetários. E aqui entra uma pergunta desconfortável para muita gente. Se planetas estão se formando ali, será que algum deles pode desenvolver vida? Quando falamos em distância, os números continuam assustadores. Mesmo viajando à velocidade da luz, levaríamos mais de 700 anos para chegar até a mais próxima das Três Marias. Com a tecnologia atual, nossas sondas mais rápidas levariam milhões de anos. Isso deixa claro o quão presos estamos ao nosso pequeno bairro cósmico. Ainda assim, mesmo tão distantes, essas estrelas influenciaram profundamente a história humana. Isso por si só já é algo quase poético. Outro ponto que prende a atenção é que o alinhamento das Três Marias não é eterno. As estrelas se movem. Lentamente, é verdade, mas se movem. Daqui a dezenas de milhares de anos, esse alinhamento perfeito vai se desfazer. O cinturão de Órion, como conhecemos hoje, simplesmente não vai mais existir. Isso significa que nós estamos vivendo em uma época privilegiada da história do universo, onde esse desenho específico ainda é visível. Civilizações futuras talvez nunca vejam o céu como nós vemos hoje. E isso levanta mais um gancho poderoso. Quantas outras civilizações em outros planetas já olharam para esse mesmo alinhamento? Quantos olhos, em quantos mundos diferentes, podem ter usado essas mesmas estrelas como referência? A ciência ainda não tem essa resposta, mas o fato de a região de Órion ser tão rica em estrelas jovens faz dela um dos alvos preferidos na busca por sinais de vida inteligente. Voltando às civilizações antigas, não foram só os egípcios que deram importância a Órion. Povos da América Central, como os maias, também associavam o cinturão de Órion a mitos de criação. Para algumas culturas indígenas, aquelas 3 estrelas representavam caçadores, espíritos ou até portais entre mundos. Em comum, todas essas culturas viam no céu algo sagrado, algo que conectava a Terra a algo maior. E talvez o mais impressionante de tudo seja isso. Hoje nós temos satélites, telescópios espaciais, equações complexas e supercomputadores. Mas o sentimento é o mesmo de milhares de anos atrás. A gente olha para o céu e se pergunta: de onde viemos? Para onde vamos? Estamos sozinhos? As Três Marias continuam ali, silenciosas, lançando sua luz antiga sobre nós. Elas não respondem, mas provocam perguntas. Elas não falam, mas contam histórias. E talvez esse seja o verdadeiro motivo de elas nunca terem deixado de ser importantes. Então, da próxima vez que o céu estiver limpo e você enxergar aquele alinhamento perfeito, lembra disso tudo. Lembra que você está vendo estrelas gigantes, sistemas múltiplos, berçários cósmicos, referências de civilizações antigas e, ao mesmo tempo, possíveis pistas sobre o futuro da humanidade. E fica a última pergunta, ainda mais inquietante que a primeira. Se o universo é capaz de criar estrelas tão gigantescas e complexas, o que mais ele ainda esconde, bem além do alcance dos nossos olhos?